Estamos ao vivo. Boa noite. Vamos chegando aí, pessoal. Aguardando uns minutinhos. Olá, bem-vindos. Vamos entrando. Vamos chegando aí, sejam bem-vindos. Vocês me dão um feedback do som, do áudio, da imagem, se tá ok. A internet não tá colaborando esses dias aqui, mas eu espero que não atrapalhe a gente aqui hoje. Em nome de Jesus. Alexandre, bem-vindo. Oi, Rafa, seja bem-vindo. Que bom que vocês estão aqui, gente. Muito bom. Pastor Adilson já entrou, que é o nosso convidado de hoje, né? Já eu vou chamar ele. Esperar alguns minutinhos só, para a gente poder dar início aí a esse papo, esse bate-papo aqui. Olá, gente, boa noite, tudo bem? Por favor, só dá um okzinho aí se o som tá ok, se não tá falhando, se tem algum problema, pra gente poder tá alinhando aqui. Olá, boa noite. Bem-vindos e bem-vindas. Tá ok? Joia. Obrigada, gente. Bom, então, hoje a gente está começando essa série aí especialmente para os homens, mas não significa que não vai ser para as mulheres. Inclusive, adiantando aqui já, a última live desse mês vai ser para as mulheres, mas para as mulheres que exercem uma paternidade, que na verdade são mães solos, né? Então vai ser um tempo muito especial também, que vai estar falando com as mulheres que estão exercendo aí a paternidade, na verdade, né? Muitas vezes sozinhas, sem amparo de ninguém, sem família. E a pastora Lu vai estar trazendo uma palavra muito especial para essas mulheres aqui, vai ser muito bom também. E daqui até a última quinta-feira de agosto, a gente vai ter esses convidados aqui, vai ser muito bom. E hoje a gente vai abrir com um convidado especialíssimo, que é o nosso pastor querido, pastor Adilson. Então eu já vou chamar ele aqui, tá? Para ele entrar e a gente começar o nosso bate-papo. Vamos lá. Oi, gente. Oi para quem tá chegando. Entramos. Cadê você? Aí, olá. Deixa eu virar Olá, minha câmera. meu pastor querido. Tudo bem, Tudo gente? bem? Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. É uma honra ter você aqui agora com a gente. A gente já fez aí uma série de lives com mulheres, né? Com as esposas aí. A sua esposa já participou, você sabe, né? Foi muito bom. As outras pastoras da casa, as mulheres abençoadas aí que Jesus tem levantado nesse tempo, né? E não poderia deixar de ser, principalmente nesse mês que a gente quer focar nos homens, nos pais, de você ser o primeiro, né? Abrindo aí essa série para a gente poder falar ao coração dos homens aí, né? Então, assim, para quem não conhece, eu sou o pastor Adilson, pastor da Casa Comunidade Cristã, que é a nossa igreja ali no Carrão, e ele realmente tem sido um amigo para mim, particularmente, durante muitos anos que a gente se conhece. Eu estou na casa há pouco tempo, 3 anos só com a minha família, mas a gente se conhece de outra comunidade,
e a gente Sim. conviveu muitos anos juntos, né, pastor? Na época, ele nem era pastor, né? E hoje o Senhor tem levantado ele como uma voz, como um homem de Deus que tem falado muito ao coração dos homens, ao coração da igreja. E quando eu pensava em falar aos pais, não me vinha outro nome senão dele, porque realmente tem sido um referencial. Além de ter autoridade para falar, né? A vida dele fala por si, o testemunho, né? E aí eu pedi encarecidamente, pastor, traz uma palavra para os pais, traz uma palavra para os homens, né, de despertamento mesmo, né? Então, esse tema aí que veio ao meu coração, onde estão os valentes, né? É porque a gente enxerga que os homens, né, o sacerdote da casa, é o valente que Deus levantou para estar à frente da sua família, à frente da sua casa, né? Mas a gente tem visto um abatimento, né, muitas vezes, eles estão um pouco perdidos, um pouco desorientados aí. E essa voz aí que o Senhor tem levantado, que é o pastor Adilson, tem dado realmente alinhamento, tem trazido alinhamento, né? Então a gente quer ouvir aí o que o Senhor tem colocado no seu coração a respeito disso, a respeito dos homens. Fica à vontade para se apresentar também de novo, para falar da sua Bem, família. E espero que a gente tenha audiência internacional aqui hoje. pois é, Vai ser muito bom. legal. É um prazer. Eu aceitei o convite de primeira, estar aqui com vocês nesse espaço renovo, né? Aquilo que o Senhor tem trazido para você no seu coração, Kátia. Aquilo que o Senhor tem gerado no seu coração. E eu espero contribuir nesse mês que é o mês do Dia dos Pais, né? Esse mês que é o Dia dos Pais. Eu vi aqui que a minha mãe, até a minha mãe entrou aqui na live aqui. Bem-vinda! Ah, que linda! Deve Bem-vinda! estar aí na live. Então, para mim é uma alegria, um prazer em falar desse tema e trabalhar esse tema. E quando você me falou, eu lembrei muito dos valentes de Davi, né? Os valentes de Davi eles tiveram uma importância muito grande dentro daquilo que foi estabelecido para a vida de Davi. E ele não era não tinha nem sentado no trono. E o Senhor levantou homens, né? Homens que tinham muitas habilidades, né? E eu queria destacar com vocês aqui um texto que me chama muita atenção, que é 1 Crônicas, capítulo 12, 8, que diz assim, ó, dos gaditas que passaram para Davi, a fortaleza do deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança. O rosto deles era como de leões, e eles eram ligeiros como a gazela sobre os montes. Então, se você ler 1 Crônicas, se você for ler 2 Samuel, você vai ver um relato de homens que se destacaram. E eu queria destacar um deles, somente um aqui, que se destacou, que era Samar. Tá dando para ouvir a minha internet estava oscilando essa semana e choveu um pouquinho Tá, ontem tá já ficou bom. ruim, mas tudo bem. Tá boa? Então eu queria destacar com vocês 2 Samuel 23, 11. É um texto bem conhecido, que era um dos valentes de Davi. Diz assim, ó. Depois Samar, filho de Ag, o Aradita, quando os filisteus se ajuntarem lá, onde havia um pedaço de terra cheia de lentilhas, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Pôs-se Samar no meio daquele terreno, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Se você for ler a 1 Crônicas, você vai ver lá valentes que lutaram contra gigantes, lutaram contra 300, teve um que matou um urso. Então, os caras eram realmente, assim, valentes de Davi. Davi, eles davam a vida deles por Davi. Então eles atiravam com a direita, a flecha, atiravam pela esquerda. E os homens sabem muito bem o que é isso, né? Tem homem que só chuta a bola com a direita, tem homem que chuta a bola para a esquerda. Esses homens, eles atiravam a flecha com a direita e com a esquerda. Eles tinham essa habilidade. Então esse que eu destaquei aqui, que é o Samar, eles tinham uma plantação de lentilha, e os filisteus tinham o costume de, quando a plantação de lentilha ela dava o seu fruto,
eles iam e tomavam. Eles tomavam os alimentos deles. Então, Samar, ele se levantou para defender a sua família. Ele se levantou para se defender daqueles que viriam roubar. Roubar a sua casa, roubar o seu sustento, né? Roubar aquilo que o Senhor tinha dado, que era a colheita. Imagina você plantar, esperar. Porque antigamente você não ia num Carrefour ou no Walmart, né? E antigamente não tinha isso. Você tinha que plantar para comer. Então Samar se levantou, e sozinho. Então tem situações que, estou falando aqui agora para os homens, e tem alguns que estão na live aqui, que não foram domingo, essa é para você também, já recebe aí. Tem Não deixei de congregar, né, pastor? Não deixei de congregar. Não dá. Olha lá, a Elaine entrou, estou aqui. Não deixei de congregar. Então Samar... não vai ficar nervoso. Agora eu estou nervoso. Mantém o foco. Vou até beber aqui um. Respira. Gente, deixa eu explicar. A Elaine, que é a pastora Elaine, é a esposa do pastor Adilson, para quem não conhece, tá, gente? Ela tá lá nos Estados Unidos, tá morrendo de saudade, bichinho. Ela, o Samuel, que é o filho mais velho, tá só ele e o Gabriel, que é o mais novo em casa, e estão distantes, né? Aí estão só se vendo agora pela live. Bem-vindo. E ela falou umas 3 vezes assim, ó. Cuidado com a barba, passa o negócio da barba, põe uma camisa bonita. Falou umas 3 vezes. Tá lindo, tá ótimo. Bom. Eu pedi autorização para as esposas, viu, gente? Para fazer as lives com os maridos, com os homens, viu? Pedi primeiro para elas. Então, Kátia, Samar, ele se levantou, se posicionou e Deus o abençoou. Né? O texto, ele finaliza, esse texto de 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11 e 12, ele diz no final que o Senhor operou grande livramento. Livramento, apesar das suas habilidades, apesar da sua força, imagino que deveria ser uma força física para lutar e defender sozinho, né? O Senhor, através daquilo que ele se propôs a fazer, a defender o alimento, a defender a sua família, né? E o texto de Gênesis, eu gosto muito desse texto, eu já compartilhei lá na reunião dos gaditas, lá na casa, reunião dos homens, Gênesis capítulo 2:15. Gênesis capítulo 2:15 diz assim, ó, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falei uma auxiliadora, né? Então o Senhor ele fez. Primeiro o Senhor colocou o homem no jardim para plantar e cultivar. Primeira coisa. Se você for ler lá, você vai ver, olha, o Senhor colocou Adão no jardim para cultivar e para guardar. Cultivar é trabalhar. Então você que é homem, valente, não gosta de trabalhar, você precisa mudar sua mentalidade, porque você precisa trabalhar. Vai ter com a formiga o preguiçoso, né? Então, primeiro, desde Adão, o Senhor colocou Adão no jardim do Éden. Primeiro, se você for ler lá, o Senhor fala isso para ele, ou seja, dá trabalho para ele, e depois ele faz a mulher. Ou seja, primeiro ele está trabalhando, ele está guardando, né? Ele está atento às movimentações, ele está atento às coisas. Eu coloco ele ali para cultivar e guardar. Depois ele gera a mulher, né? Aí todo mundo já sabe dos textos. Da costela de Adão, ele tira e forma a mulher e para vir como auxiliadora. Mas hoje nós estamos falando da mulher, né? Hoje, esse mês, como é o Dia dos Pais, no domingo que vem vai ser comemorado no Brasil todo aí o Dia dos Pais. A minha oração é que os homens se levantem, principalmente aqueles que são casados, se levantem como os valentes de Davi, que eles cultivem, que eles trabalhem, que eles guardem as suas casas, guardem os seus casamentos, guardem as suas famílias, né? Guardem, porque o diabo
ele anda como um leão buscando uma brecha para poder destruir. Existem os papéis, né? Existem os papéis do homem e o papel da mulher, Efésios. É muito claro, o apóstolo Paulo, domingo eu falei sobre isso. Né? O papel da mulher é ser submissa. Efésios capítulo, você que está anotando aí, Efésios capítulo 5, versículo 22. Eu acho interessante que se cada um faz o seu papel, não é fácil fazer o seu papel, mas se cada um faz o seu papel e coopera, o lar ele cresce, o lar ele desenvolve, porque o apóstolo Paulo fala assim, mulheres, sejam submissas aos seus maridos. E lá fala, marido, amai as suas mulheres. E ele dá um exemplo assim, ó, também como Cristo amou a igreja. Qual foi o amor de Cristo pela igreja? O amor sacrificial. Cristo morreu e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água. Maridos, amai as suas esposas. Então o valente de Davi, aquele que cultiva, aquele que guarda, aquele que protege, também é aquele que, segundo o apóstolo Paulo diz, ele deve amar a sua esposa. E eu tenho certeza que quando você demonstrar amor para sua esposa, ela vai com certeza, com muita alegria, se submeter à sua missão e ao seu chamado. Né? Porque, como eu disse, tem que cooperar. Se não coopera, o marido é grosso, o marido... Tem um texto aqui, ó, muito interessante aqui, quer ver? Ó? Tem um texto aqui que fala 1 Pedro, queria compartilhar com vocês aqui, quer ver? Ó? Livro de 1 Pedro, capítulo 3, diz assim, ó. Pedro... Pedro, capítulo 3, versículo 1. Mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedeça a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do seu procedimento da sua esposa. Olha o papel. E lá no finalzinho, o versículo 7, ele diz assim, marido, vós igualmente vivei a vida do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça. Para que não, essa parte final, eu gosto de ler essa parte final, para que não seja interrompida as vossas orações. Essa parte aqui é específica para os homens. É mais uma instrução para os homens do papel dele. Eu vou repetir, maridos, vós igualmente vivei a vida de comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Então eu acredito que muitos não estão orando e Deus não está ouvindo, porque tem alguns papéis que ele precisa fazer. Hoje nós não vamos trabalhar com os papéis das mulheres, mas eu quero deixar a dica. Há uma cooperação mútua, né? Mas hoje estamos falando para os homens, maridos, ó, igualmente, tratai-a com dignidade, tratar com respeito, tratar com cordialidade, né? Para que as suas orações não sejam interrompidas. Então, esse texto ele é bem claro. Ele fala do poder da oração. Do poder da oração, ela é respondida. E o poder da oração quando ela é retida. Mateus 6,6 diz assim, ó, entra no seu quarto, fecha a sua porta, e o Senhor que te vê em secreto, ele vai falar com você, maridos. Eu sei que está difícil, eu sei que situações vêm, assim como a gente colocou o exemplo aqui de Samar, né? Às vezes a situação, ela vem para nos desestabilizar,
A situação vem contra o nosso casamento, vem contra os nossos filhos, vem na empresa onde nós trabalhamos, né? Então essas situações elas vêm para nos estabilizar, não fazer desistir. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus disse, eu venci, vocês vão vencer. Então, quando nós entendemos esses papéis, principalmente eu estou trazendo para nós aqui o papel dos valentes, peguei lá de Gênesis, cultivar e guardar, trabalhar, faz parte de trabalhar, faz parte de se esforçar e cuidar da sua casa, cuidar das suas finanças, cuidar dos seus filhos, né? Hebreus 10:36 diz assim, ó, Hebreus 10:36, ele diz assim, ó, com efeito, tendes necessidade de perseverança. Essa palavra perseverança quer dizer estabilidade, constância e tolerância. O autor Hebreus ele diz assim, ó, Hebreus 10:36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro em pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se não retroceder nele, nele não se compaz a minha alma. Nós, porém, somos daqueles que não retrocedem. Então, esse autor ao Hebreus, ele dá uma importância muito grande a essa palavra estabilidade. Então, como valente de Davi, como homem de Deus, como sacerdote da nossa casa, essa estabilidade só vai vir realmente que a gente trabalha, a gente tem responsabilidade, a gente cuida da nossa casa, mas existem situações que nós, assim como Samar, vamos estar sozinhos. E o texto de Mateus 6,6, Jesus diz assim, ó, entra no seu quarto, ora ao Senhor. Eu tenho certeza que as mulheres, elas oram muito mais que os homens, né? E a minha alegria, o meu trabalho, antes de ser pastor, a gente já cuidava da rede de homens, a gente já trabalhava com a rede de homens, e ver homens realmente entrando no seu quarto e orando ao Senhor. E orando ao Senhor, porque o Espírito Santo ele vai ouvir você. Porque o Espírito Santo, Romanos 8:26, também, Romanos 8:26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito, ele intercede por nós de maneira com gemidos inexprimíveis. Né? Porque o homem, ele é difícil. O homem, ele é difícil. Eu entendo. Às vezes é desligado, né? Às vezes ele demora para pegar, e o homem tem dificuldade de se humilhar, né? E 1 Pedro 5,5 diz assim, ó, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, no seu tempo oportuno, vos exalte. Então, aqui o texto de 1 Pedro 5,5 diz para a gente se humilhar a Deus. E isso vai fazer com que a gente se levante como valentes de Deus mesmo. Aqui um exemplo que eu coloquei dos textos que eu li, valente de Davi. Né? Porque muitas vezes nós vamos nos sentir sozinhos. Bom, para Jesus, ele se sentiu sozinho no deserto. Mas ele passou pelo deserto. Ele não ficou no deserto. Ele não está no deserto até hoje. Ele passou pelo deserto. E ele foi tentado, hein? Interessante que quem levou o Jesus para o deserto foi quem? Foi o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo levou ele para o deserto para ele passar. Muitas vezes a gente vai ficar sozinho. Então, nesse momento que nós estamos sozinhos, se nós temos o hábito de leitura da palavra, das escrituras, se nós temos a disciplina, é uma disciplina de Mateus 6, de entrar no quarto, fechar nossa porta. A gente falou domingo sobre a igreja de Atos, capítulo 2:42, que havia tudo em comum, havia uma prosperidade
unidade entre eles perseveravam na palavra, perseveravam no partir do pão, perseveravam unidos, e Deus, o próprio Espírito, ia trazendo a multiplicação na igreja de Atos. Começaram com 12, 120, 300, 5 mil, 3 mil, 5 mil, e eles se espalharam, porque o próprio Espírito vai trazendo. Então são famílias fortes, igrejas fortes. E eu quero dizer que a responsabilidade maior, na minha opinião, é dos homens, dos valentes. A responsabilidade maior é deles. Né? A mulher é submissa à missão do marido. Efésios capítulo 5. Há uma missão dada para o marido. Cuidar, cultivar, orar, cuidar das finanças, perseverar, ser firme, né? E tudo isso, amar a esposa, que é a parte mais frágil, amar. Então é isso que eu queria difícil, compartilhar, né? com vocês aqui. É só Difícil amar esses pontos aí. É só esses pontos aí que eu queria compartilhar com vocês. Essas instruções Você que estava falando a Bíblia... sobre humilhar, né? É engraçado, parece uma confusão, porque quando você pensa num valente, né? Num homem valente, você pensa em alguém altivo, muito estruturado e totalmente independente, né? Só que a matemática de Deus não é igual à nossa, né? Então, esse mesmo valente é aquele que se submete, se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, né? Que no tempo oportuno ele seja exaltado pelo Senhor, né? Eu acho que essa é uma das dificuldades maiores do homem, é se submeter, né? Porque ele realmente foi feito para governar. Mas aí, debaixo do governo de Deus, que é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher, ele precisa se submeter. Então, não é que ele deixa de ser valente, né? Mas ele é valente porque Jesus está com ele, né? Que nem Davi sempre falou, né? Com meu Deus eu salto muralhas, com meu Deus eu venço exércitos, né? Por quê? Porque ele realmente dependia do Senhor. E ele sabia que a força dele vinha do Senhor, né? Ele sabia que tudo que ele conquistava, tudo que ele adquiria, tudo que ele conseguiu foi através do braço forte do Senhor. Então, por isso que a palavra diz que maldito o homem que confia no braço da carne, né? Porque, na verdade, a gente tem que colocar nossa confiança no Senhor. Eu acho que talvez para o homem isso seja um pouco mais complicado, digamos assim, né? Não sei, mas é o que eu observo um pouco, né? Você pensa assim, que é assim mesmo? Você sendo homem, assim, qual que é a sua visão sobre isso? Então, eu gosto do texto de Mateus 6, que ele diz que, Mateus 6,12, porque a nossa luta não é contra a carne, principado, né? Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, se eu me levanto como valente, é porque eu sou pastor. É porque eu entendi. Na verdade, eu sou pastor porque eu me levantei como valente na minha casa. Porque se eu fosse um banana, o senhor não ia colocar, não teria casa hoje. Então, como eu me levantei como valente na minha casa, e a maioria do pessoal da casa sabe que eu não queria ser pastor, mas Deus trabalhou no meu coração para seguir esse sacerdócio, esse chamado, essa vocação. Então, tudo decorre disso. Tudo. Quando eu falei que as nossas orações elas não são ouvidas dos homens, quando a gente não trata a mulher com dignidade, faz sentido. Porque a partir do momento que eu estou nessa relação boa com a minha esposa, é claro que a gente briga, a gente discute, a gente tem problema, mas o amor de Cristo tem que superar essas coisas, gente. Entendeu? O dormir virado para um lado, virado para o outro, uma semana sem falar, isso não existe. Isso não existe. Então, a partir do momento que eu assumi o meu papel, o Senhor foi estabelecendo na área, no meu casamento, com os meus filhos, área profissional, na igreja. Eu acho que não tem problema na casa dos valentes, casa de passagem. Tem problema todo dia. O último todo mundo sabe. Entraram lá, roubaram a caixa de som, roubaram a televisão. Porque a nossa luta é contra a carne, contra o sangue. Há um embate espiritual. O penúltimo
no último domingo, quem estava lá viu quase 20 pessoas sendo batizadas, cara. O cumprimento da palavra do Senhor, coração dos pais, pais batizando os filhos. Cumprimento da palavra do Senhor, filhos submetendo aos pais. Então, não é fácil. Não é fácil. Às vezes meia-noite não dá para mostrar, não, mas ali, na sala ali, às vezes eu abro a minha sacada, é o tempo que eu tenho. Mateus 6,6, entra no seu quarto, fecha sua porta. Entendeu? Então, a minha oração é que todos se levantem. Todos, todos. Sempre quando eu vou numa igreja, eu olho a quantidade de homem e de mulher. Você pode olhar na casa. Ou tá igual, ou tem mais homem do que mulher ali. Pode olhar. Qualquer culto que você for. Tem, ou tá igual a quantidade de homem, ou se bobear, tem mais homem do que mulher. Por quê? Porque os homens eles precisam se levantar, eles estão sendo trabalhados para isso. Para assumir os seus papéis, louvor, adoração, em todas as áreas, casados para sempre, paz para toda a vida. Os homens puxar à frente. O homem, o governo, o sacerdócio da igreja está sobre os homens. A mulher é uma intercessora, a mulher está junto. Ela funciona muito bem, maravilhosamente bem, como submissa ao marido, submissa à missão dele. Então é isso que eu penso. É tempo dos homens se levantarem como valentes mesmo. E nós lemos aqui alguns textos que o Espírito Santo nos conforta, nos consola, nos ajuda, como levantar, como fazer, que é um princípio espiritual desde Gênesis, o papel do homem. E à medida que você cumpre o seu papel, você vai sendo abençoado em todas as áreas. Todas as áreas. Você fica mais feliz. Quando você está dentro de um propósito, todas as áreas fluem. Agora, quando você não sabe o seu papel, você não submete, você não se humilha a Deus, né? Você está fora, você trata a sua mulher mal. Cara, você é um homem infeliz. Um homem infeliz. Não estou falando de salvação, porque o cara pode ir para o céu. Estou falando aqui na terra. O cara é infeliz. Então, existem uns papéis nessa noite aqui dos homens. Parabéns a todos os homens aí pelo Dia dos Pais. Mas esse é o papel dos homens. Esse é o papel dos pais. Os valentes, os valentes de Deus. Os valentes de Davi. Lembrando que você está falando e eu estou aqui pensando, né? Os filhos, né? Principalmente os filhos, os meninos, né? Os filhos homens, eles vão se espelhar no que ele vê o pai fazer, né? Em como ele vai tratar a mãe, né? E futuramente as coisas que ele vê o pai, né, desenvolvendo, se ele tem uma vida de devoção a Deus, né? Muitas vezes é um homem que está na igreja, que está fazendo muitas obras para o Senhor, mas também está deixando a desejar em casa, ou o contrário, né? Ou às vezes está deixando a desejar em tudo, né? Então, eu vejo muitas das mulheres de falta de posicionamento dos homens, né? Inclusive, a gente até conversou um pouquinho antes de começar sobre o post que eu fiz, dos onde estão os valentes também, né? É o mesmo tema, mas porque o Senhor colocou esse versículo no meu coração e eu fiquei meditando sobre ele. Lá em Marcos 3:27, né? Quando Jesus fala que quando o inimigo quer entrar na casa e roubar, ele precisa amarrar o valente, né? Porque ninguém vai ser louco de alguém pegar os bens dele sem antes amarrar o valente. E tem um princípio por trás disso, né? Um princípio de que o valente está imobilizado para que a casa seja assaltada, que seja roubada, né? E aí talvez a gente tenha visto o papel do homem sendo roubado, ou muitas vezes até a atuação dele sendo, né, não sendo exercida da forma que é necessário ser exercida, né? E hoje a gente vê tantas distrações, tantas coisas que os homens têm se envolvido, muitas vezes até pelo cansaço, pela sobrecarga, né? Porque está preocupado em suprir a sua casa, está preocupado em suprir a sua família, mas não vê o outro lado da presença, né? Da atuação mesmo na vida dos filhos, né? Na atuação na vida da esposa. Então, fica essa lacuna, né? E de repente esse homem é aprisionado e vem
vai levando seus bens. Quando ele percebe o filho já está perdido, o coração do filho já está distante, né? O coração do filho já foi roubado, o coração da esposa também, muitas vezes, né? E a gente tem visto isso acontecendo cada vez mais, infelizmente, né? Mas realmente eu creio que, como você tem falado, lá na casa e hoje aqui também, esses homens foram escolhidos e foram levantados por Deus com cara de leão, né? Com cara de leão. Eu acho isso maravilhoso, porque cara de leão significa o quê? Significa força, significa poder, significa governo, Sim. autoridade. E essa autoridade vem do Senhor, né? Não vem do homem em si. Quer dizer, mas homem desse homem que poderoso. depende, que se humilha, né? Governo, né? Quer dizer assim, Kátia, a palavra valente, que forma a expressão valente de Davi, traduz um termo do hebraico que significa literalmente homem poderoso. Uau. Este termo hebraico, por sua vez, deriva de uma raiz que significa forte, superior ou prevalecer sobre. Então, ele vai totalmente de encontro a um sistema que tenta desconfigurar a figura masculina, né? Ele vai totalmente contra um sistema que tenta desfigurar a figura masculina. Porque, assim, meu pai foi um exemplo para mim de um pai, de um valente de Davi. Todas as necessidades, todas as lutas, todo o trabalho, toda a obra missionária, todo o trabalho na prefeitura. Sempre foi um exemplo de valente de Davi. Meu pai foi sempre um exemplo. Conhecedor da palavra, pastor batista. Minha mãe disse que quando... Eu acho que a minha irmã estava grávida e a gravidez não estava muito, muito boa. Aí ela pegou meu pai de madrugada em línguas. Então, para ele, uma pessoa, um homem, um pastor batista, né? Batista é bem tradicional, não fala em línguas. Ele foi compungido pelo Espírito em falar, né? Ele foi compungido pelo Espírito em falar em línguas. Então, para mim, assim, a referência é muito importante. Então, o valente de Davi são homens poderosos. Deriva de uma raiz, significa ser forte, ser superior, prevalecer. Mas não é super-homem, igual a dos Marvels, né? Você vê que o Homem-Aranha, você vê o Batman, todos eles têm problema de paternidade, se você for olhar, né? Todos os super-heróis ali, eles têm problema, apesar de ser indestrutível, eles têm problema de paternidade. Mas nós sabemos aonde, quando estamos sozinhos, quando temos tempo de luta, de dificuldade, sabemos aonde ir. Sabemos qual é o caminho. Sabemos a quem pode nos socorrer, mesmo tendo essa expressão forte, superior, poderoso. Não somos invencíveis. Invencíveis é o nosso Deus, né? Invencível é o nosso Deus. Então, se a gente se submete a Ele, se a gente ora, fica na dependência dEle, aí ao seu tempo Ele vai nos exaltar. Né? Porque o texto lá de 1 Pedro, ele diz que o Senhor não tem alegria naqueles que se retrocedem. Então, não tem como voltar. Temos que ir. E eu falei, me veio aqui agora. A partir do momento que eu me posicionei na minha casa, assumindo alguns papéis, o Senhor foi gerando no nosso coração a casa. Né? O Senhor foi gerando no nosso coração a casa. O Senhor foi trabalhando financeiramente, foi trabalhando na minha área profissional, o Senhor foi trabalhando na minha área espiritual. E é assim. Então é muito poderoso quando o homem, ele se sabe o seu papel, homens de lágrimas, homens de oração mesmo, homens que buscam o Senhor, homens que assim como Samar eu falei, não abre mão, não vou, minha filha está na prostituição, não vou abrir mão, meu filho é isso, eu não vou abrir mão, meu filho é drogado, nós temos tantos casos de filhos drogados ali, passam pela casa, que são recuperados. Então a ausência da paternidade, que eu falei da minha paternidade, muitas vezes ela pode gerar problema. Então eu entendo que esse é o papel da igreja também, trabalhar com os homens para eles exercerem esse papel, né? Homem restaurado. Eu tenho um livro que a minha sogra me deu, hein? Não sei nem se ela está ouvindo aí.
Homens além do churrasco e futebol. Uau, esse Foi, tema é bom, gostei. foi o livro que ela me deu. Apesar que meu sogro deu pro Jonas uma Bíblia Thompson, que é cara de estudo. Mas tudo bem, vamos pular essa parte. Vamos lavar a roupa suja da família. Vamos depois. Pula essa parte. Pula. Ela me deu um livro Homens Além do Churrasco e Futebol. Porque o homem ele pode ser muito mais do que churrasco e futebol. Você chama os homens para churrasco e futebol, havia uns 100, com certeza. Se chama para a reunião dos gaditas, vai vir uns 40. A última reunião veio uns 60, já melhorou. Glória Então, a Deus. o homem ele pode ser muito mais do que isso. A reunião das belas dá quantos? Dá mais de 100 a belas. A reunião das belas dá mais de 100. As belas, eu pergunto tudo que acontece nas belas, viu? Tudo. Todas. Quem foi? Quem Pode foi? não, Tá. é segredo. Mas ela não me conta, não. O que Então, a acontece reunião nas dos belas homens, fica nas belas. as belas elas vão arrumadas, fazem o cabelo, não vejo a hora, cada um papapá, aquele. Agora os homens eles chegam de arrastando chinelo, de bermuda, de cada um chega daquele jeito com a cara amassada. Mas graças a Deus, o Senhor tem nos dado sabedoria, todos aqueles que participam, todas as reuniões têm sido uma bênção. Tem sido uma bênção mesmo. Então eu louvo a Deus. Amém, minha É amiga? porque você tem impulsionado esses homens, né? Então eu acho que é isso que faz a diferença, esse impulsionamento. E eu lembrei do vídeo que eu até postei aqui no canal, do Larry Titus, que é um pastor americano, e eu acompanhava a mulher dele e eu sabia as histórias dele através dela, né? E aí na entrevista ele falou, foi perguntado para ele como se a gente for abrir uma igreja, qual seria a sua principal conselho? Qual conselho? E ele falou, a igreja precisa começar na sua casa. Você precisa discipular seus filhos, ministrar sua esposa, discipular sua família. E é aí que é a igreja. E aí, a partir disso, Deus vai fazendo, né? Então, assim como Isso aí. começou a casa na sua casa, né? A casa na sua família, a casa nessa família. E hoje tem alcançado tantas famílias, né? Então a gente realmente vê, e hoje a gente vê os filhos frutificando, né? E seguindo os passos, sendo realmente discípulos, né? Daquilo que tem visto na nossa comunidade, né? Eu amo de ver. Na Eu nossa amo de ver os meninos quando eles estão tocando. Eu amo de ver. Teve um domingo que estava você de um lado, o Igor do outro, né? O Nicolas do outro. Eu amo de ver a Rives, de vez em quando tá a Rives com a Nicole e a Bia, às vezes está junto, a Duda, às vezes. Então, essa participação dos filhos naquilo que nós estamos fazendo, ele é lindo de ver. É lindo de ver. Eles estão fora, né? Eles fazem parte desse movimento, né? E os filhos fazendo parte, eu amo quando vejo o Samuel e o Gabo tocando juntos, né? E eles não ensaiam não, hein? Assim, um tocando do lado do outro. Que a gente antigamente, quando eu tocava percussão, hoje eu não toco mais nada. A gente ensaiava horas e horas, e noites, as músicas mais difíceis e tal. E hoje em dia eles há uma conectividade, né, ali dos dois ali tocando junto, que é muito lindo de ver. E é uma isso, bênção, né? minha amiga. Me alegro muito. Ai, muito bom mesmo. Eu até anotei aqui os textos, vou ver se eu consigo colocar na descrição do vídeo, né? Nós vamos também colocar lá disponível no YouTube, para quem não pôde assistir, nós vamos colocar no Spotify. E realmente edifica a nossa vida, mesmo a gente que é mulher, né, ouvir isso e tá sempre sendo ministrado naquilo que o senhor tem falado, né? A gente também tem respaldo para estar edificando nossos maridos, né? A mulher também, conhecendo a palavra, pode estar ministrando isso, orando isso, né? Senhor, que o meu marido se Sim. levante como um valente, que o meu marido se levante em força, em autoridade, em governo, né? Você falou a palavra prevaleça. Nossa, eu achei isso muito forte. Que o meu marido prevaleça, né? Então,
que isso também seja uma oração na boca das mulheres aí, profética, né? Em nome de Jesus. Queria que, para Sim. terminar, você orasse, então, pelos pais, pelos homens, pelos maridos, né? Pelos Vamos meninos. orar. E foi muito bom abrir esse tempo, né? Essa série aqui com você, e agradeço demais, estou muito grato por essa casa, por essa família que eu amo demais, que tem sido uma bênção pontual na nossa vida, assim. Amém. Não tem nem como descrever, né, aquilo que a gente tem recebido de vocês em todos os níveis, todos os sentidos, né, e seguir os passos de vocês, serem realmente como os filhos, né, dessa casa, tem sido uma honra, tem sido uma grande bênção. Então, Amém. ora aí por nós e pelos meninos, Vamos. por favor. Pai, a sua palavra declara que sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, Pai. Que nesse tempo, Pai, nesse mês de agosto, que se comemora o mês dos pais, Pai, eu quero orar agora nesse momento para todos os pais. Todos aqueles que, de alguma forma, estão frustrados dentro do seu papel, chateados. Pai, aqueles que precisam de uma porta de emprego para trazer, assim como nós lemos aqui, Gênesis, trabalho, sustento para a sua casa, que essa porta se abra, Senhor, essa porta se abra de emprego. E todos aqueles que têm buscado um emprego, têm enviado currículo, que eles recebam, Pai, um milagre do Senhor nesse mês de agosto, Pai. A minha oração é que os homens se levantem nesse tempo, que sejam homens marcados por, assim como diz 2 Crônicas, capítulo 1, diz que homens marcados. E quando nós somos marcados, a ferida ela é curada, mas a cicatriz fica. E toda vez que nós olhamos para a cicatriz, nós lembramos de uma vitória, de uma conquista, né? O Senhor renova as nossas forças, essa é a minha oração. Todos os homens eles sejam renovados, as suas forças, os seus ânimos, que haja equilíbrio emocional, que haja equilíbrio sobre a vida dos homens. Nós oramos que se levante, assim como nós lemos aqui, homens valentes, assim como foram os valentes de Davi, homens que sabem o seu papel, homens que governem bem a sua casa, homens que amam a sua esposa, que são exemplo dentro da comunidade, do bairro onde mora, de respeito, de amor. Pai, nós oramos por esses homens, os homens da casa, todos os homens que estão escutando aqui esse tempo aqui dessa live, que eles sejam abençoados, Pai, em nome de Jesus. Pai, aqueles que precisam de instrução, aqueles que precisam de um direcionamento, que o Senhor possa estar direcionando, trazendo, Pai. Pai, que nenhum venha perecer, que nenhum venha desistir, Pai. Nós oramos no nome de Jesus, no nome santo de Jesus, que eles sejam fortalecidos, aqueles que estão com as mãos caídas, os joelhos vacilantes, que eles sejam fortalecidos, Pai, no nome de Jesus. Creio que esse é o tempo dos homens se levantarem, homens assumirem seus papéis, homens sacerdotes das suas casas, homens que conhecem ao Senhor, homens que conhecem ao Senhor, que conhecem a sua voz, assim como Samuel. A Bíblia declara que Samuel, ele se levantou, mesmo novo, e disse: eis-me aqui. E o Senhor falou com Samuel, e Samuel foi cheio da presença do Senhor, porque é isso que nós queremos, Pai. Pai, que nós possamos ter o nosso tempo de intimidade com o Senhor, tempo de devocional, tempo de intimidade, tempo de buscar o Senhor, a sua face, buscar a sua presença, Pai. Pai, nós oramos no nome poderoso de Jesus Cristo, Pai. Pai, que todos os homens que estão assistindo, estão ouvindo, Pai, que eles possam se levantar para ser um cooperador daquilo que o Senhor quer fazer nos lares, Pai. Daquilo que o Senhor quer fazer da vida dos nossos filhos. Assim como eu abençoo a vida de Samuel, a vida do Gabriel, assim como eu oro pelo meu casamento, oro pela vida da Elaine, eu abençoo todas as famílias, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Que bênção. Glória a Deus. Obrigada. É isso aí. Estou muito grata, realmente. Obrigada mesmo por ter
disposto esse tempo aqui para nós e ter nos abençoado dessa forma. Queria agradecer a todos que estiveram aqui com a gente. Obrigada mesmo. Que vocês possam compartilhar e a live vai ficar salva. Então, compartilhem para que outros sejam abençoados também com essa palavra, né? E que edifique a muitos. Que o Senhor use como um instrumento nas mãos dele, em nome de Jesus. Tá bom? Um abraço, obrigada e até amanhã. Tchau, tchau. Fica com Deus. Até amanhã, pessoal. Fica com Deus. Tchau, Gente, tchau. boa noite. Em paz. Tchau, tchau.